Graças a Deus, irmãos, boa noite. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. Chovendo molhado, falar que eu sempre fico contente quando venho aqui com os irmãos. Fico muito feliz a hora que eu chego aqui, a hora que eu entro, todo mundo que me cumprimenta, de longe, de perto, você vê obrigado. Você vê a alegria no coração, um sentimento de carinho que é muito legal. Fico muito feliz mesmo, agradeço os irmãos pela consideração comigo, com a minha família, isso é muito legal. Enquanto o irmão estava falando aqui, eu estava sentado ali, lembrando justamente do período de pandemia, né? A gente estava, os cultos que aconteciam na casa do pastor Gilmar, né? O pastor chamava, a gente ia lá na sala da casa do pastor para fazer culto lá, né? Matar a minha irmã de vergonha, que a gente errar o tom do hino para cantar, dava errado, né? Mas tudo bem. E hoje a gente pode estar junto de novo, sentado, conversando. O irmão estava falando, eu estava lembrando bem desse momento. A gente não dá valor nas coisas, a gente perdeu, ficou um tempão separado, né? Cada um para um lado, às vezes conversando para a televisão ou não. Aí poder estar sentado um do lado do outro hoje é motivo de a gente agradecer a Deus, né? É muito bom, né? É muito bom ter esse contato, ter esse abraço, ter o carinho das pessoas ao redor. Valorize isso, é muito importante. Porque a gente não sabe se daqui a alguns anos vai ter uma pandemia de novo, né? Se não tiver, né? E se tiver, né? Mas graças a Deus, a gente espera que não tenha, né? Mas o irmão falou ali agora e veio na minha cabeça bastante a cena lá na sala da casa do pastor Gilmar. Né? Fez bastante diferença na vida da gente, na minha família, nesse período. Amém? Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Lá no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Todo mundo achou? Diz a palavra do Senhor, versículo 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que fosse ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou pelo pescoço, e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, dizendo: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Não devia você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Amém? Amém. Esse texto é muito interessante. Jesus vai usar dessa parábola para conversar com os discípulos, com o pessoal ali, justamente sobre perdão. Quando a gente olha para esse texto, na maioria das vezes, quando é pregado, o pessoal usa bastante para falar dos 70 vezes 7, tudo mais, você tem que perdoar, perdão. Geralmente esse texto é muito usado para isso. Mas Jesus, ele dá um caráter um pouco mais profundo do que só o perdoar. E é justamente isso que a gente vai estudar nessa noite, sobre o tamanho dessa condição, desse reconhecimento, antes de perdoar alguém, ou de dar perdão, ou de oferecer perdão, ou de qualquer coisa relacionada a perdão. Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer o quanto nós fomos perdoados. É isso que essa parábola vai ensinar para a gente. Não a quantidade de vezes que a gente deve fazer, mas o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Você pode ler esse texto assim: puxa vida, Rafael vai falar sobre perdão. Não é exatamente sobre perdão, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa conversa hoje. Para a gente poder entender um pouquinho esse texto, eu peço para que você volte um pouquinho na sua Bíblia, no versículo 21. Só para a gente entender o contexto que está acontecendo. Os discípulos chegam até Jesus. Pedro, muito sábio, vai lá e fala para Jesus assim, sobre perdão. Ele se aproxima de Jesus com uma proposta maravilhosa, né? Ele diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7? Pedro dá uma analisada, ele é muito
muito ligeiro no que ele está oferecendo ali, no que ele está ofertando. Ele chegou todo pomposo, né? Mostrando assim, eu vou perdoar até 7, né? Na cultura rabínica, a lei obrigava o cara ou a pessoa, seja quem for, a perdoar até 3 vezes. Era o limite que a lei permitia, ou dava, ou oferecia à pessoa. A lei rabínica oferecia que a pessoa ela era passível de perdão até 3 vezes. Pedro, ele dá uma jogada sábia ali, né? Ele pega 3, mais 3 e só mais 1, né? Ele põe 7. Esse dia atrás foi uma brincadeira com o pessoal na igreja, falando sobre esse texto, mas fez aquela historinha, quando chegar na meta, você dobra a meta e põe alguma coisa. Você já deve ter ouvido isso na televisão, em algum lugar, né? Pedro usa a mesma analogia. Ele chega para Jesus muito pomposo, dizendo o seguinte, 3 perdões, mais 3, mais 1, eu estou além daquilo que a lei está pedindo. Eu estou sendo muito bom. É nesse contexto que Pedro chega falando com Jesus. Eu estou além, o dobro da norma, o dobro da lei mais 1. Né? É nessa ideia. E no versículo 22, Jesus ele dá uma pancada bem dada em Pedro, falando para ele assim, não é isso aí, é 70 vezes 7. A ideia não é fazer conta nesse texto. No versículo 22, Jesus não está querendo que os discípulos comecem a fazer lá 7 vezes 7, mais 1, a ideia não é essa. Jesus está usando uma condição de quando a gente começa a contar a quantidade das vezes que a gente dá perdão a alguém, a gente sai da condição de graça e entra na condição de tribunal. É nesse contexto que o texto está andando. Jesus ele não está falando para os discípulos, é 70 vezes 7, não é isso. Quando você começa a contar a quantidade de vezes que você está perdoando alguém, já deu ruim. Porque você sai do tribunal da graça de Deus e entra no tribunal seu da justiça agora, né? A gente passa perdão, não é do tribunal da graça, sai da zona da graça para o tribunal da justiça. Agora você começa a imputar, já perdoei você 4 vezes, né? Da próxima vez, não passa. Provavelmente já usou essa expressão, né? Geralmente a sua mãe faz isso com você, a minha fez bastante comigo, Já é a 4ª vez, não vai rolar mais, já é a 2ª, a 3ª vez não vai passar, não aconteceu isso com você? Provavelmente, comigo também. A ideia do texto é o seguinte, não é a quantidade das vezes que nós perdoamos alguém, mas sim o quanto o nosso coração está inclinado a reconhecer a graça de Deus e a qualidade do perdão dado ao próximo. É nesse contexto que Jesus está trazendo essa parábola. Ele usa de uma condição aqui agora, que os discípulos começam a falar assim, puxa vida, mas não é 7, não era 3, é 7, não é 70, é 490, não é isso. Você já começou a contar quantas vezes você perdoou alguém? Você já deve ter contado, né? Já perdoei fulano por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, né? 48 vezes eu perdoei meu primo lá, né? O meu cunhado, meu sogro, sei lá quem, já perdoei. Quando você começou a contar, você se esqueceu de uma coisa grandiosa que a gente vai olhar no texto. Jesus morre na cruz para perdoar todos os seus pecados, de uma vez por todas, por todos os tempos. Você tinha uma dívida, é o que o texto vai falar, nós tínhamos uma dívida incalculável. Jesus morre na cruz para dar direito a mim e a você de sermos perdoados de uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. É nesse contexto que o texto vai trazer para a gente. Olha lá, a parábola que segue não é sobre perdoar pelo esforço. Ela mostra que a nossa capacidade de perdoar os outros é o termômetro do quanto nós compreendemos o perdão de Deus por nós. De novo, a capacidade de perdoar o próximo é o termômetro da minha e da sua vida, quanto ao que nós entendemos do perdão de Deus para a nossa vida. Você já compreendeu o perdão de Deus para a sua vida? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como um Salvador, você entende que os seus pecados foram perdoados? Rafael, mas ainda continuo pecando. Bem-vindo ao time, eu também. A gente vai pecar ainda, a gente vai lutar a vida inteira para melhorar. Esse é o caminho da santidade. Toda vez você vai brigar com alguma coisinha. E você vai morrer com pecado. Bem-vindo. Esse é um fato. Lá no céu, glorificado é outra história. Mas durante essa vida, a gente vai ter os nossos percalços. A gente vai ter feio, né? Nós vamos ter os nossos percalços. Esse é um fato. Mas só para você entender, o texto, de novo, ele não vai tratar comigo e com você com relação à quantidade de vezes que nós perdoamos alguém.
mas sim a quantidade ou a medida que nós compreendemos a transformação que Cristo fez na nossa vida. Eu dei um título para essa mensagem que chama assim, as síndromes de limitar a graça de Deus. A gente vai olhar dentro desse texto 4 síndromes, né, que nós usamos no nosso dia a dia para limitar realmente aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E a primeira delas está lá no versículo 24 a 28. É a síndrome do eu me viro, né? Síndrome do eu me viro perante uma dívida impagável. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai andar bastante nela hoje. Hoje a ideia é a gente analisar bem esse texto e entender o que está acontecendo nessa conversa. Versículo 24 diz o seguinte, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, e tudo eu te pagarei. Gente, esse homem, ele devia 10.000 talentos. Então, um talento é igual a 6 denários. 6 denários compreendem um salário de 20 anos. Tá bom? Um talento compreendem 6 denários. É relação, né? Tipo, $1 é igual a 5 reais, 5, 6 reais, como é que está hoje? Só para a gente fazer relação. Então, um talento é igual a 6 denários. 6 denários é igual a um salário de 20 anos. Tá? 20 anos. Esse homem, que a gente está conversando no texto, ele devia quanto? 10.000 talentos. Então, ele devia, eu fiz a conta aqui, 10.000 talentos representavam 60 milhões de denários. Sendo assim, esse homem tinha que trabalhar quanto tempo? Ele tinha que trabalhar 200.000 anos. Puxa vida. Você pensa o pessoal sentado ouvindo essa história, Jesus falando para ele então ele devia 20.000, ele devia 10.000 talentos. O pessoal começou a fazer conta, peraí, são 200.000 anos que esse cara vai ter que trabalhar. A dívida desse homem, apresentada pelo senhor dele aqui, era impagável. Não tinha como pagar. A ideia de Jesus é usar uma hipérbole, uma figura de linguagem, justamente para falar assim, não tem jeito desse cara pagar a dívida. É uma dívida grandona, absurdamente grande, que não pode ser paga de nada. O Senhor que chama esse homem para fazer o acerto de contas, ele vai lá e quita a dívida. Quita a dívida, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas dentro desse ponto aqui, esse homem, ele não tinha condições nenhuma de pagar a dívida dele. Nenhuma, é essa a ideia do texto. Jesus está dando essa pontinha. Só que qual é a resposta que esse homem dá para ele? Olha lá, ele fala o seguinte, o servo se prostrou diante dele e disse, tem paciência comigo, e tudo pagarei. Você consegue entender que ele não entendeu o que o senhor dele estava falando com ele? Fala, fica tranquilo. Você tem uma ideia só, para a gente ter uma proporção? O produto interno bruto, o PIB, a arrecadação da região, da província daquela época, era menor do que o que ele devia. A ideia da parábola é dar uma dimensão de algo que não tinha condições nenhuma desse homem pagar. E ele fala assim, não, fica tranquilo, eu vou um pouquinho mais de força, eu pago. Você fala assim, puxa vida, Rafael, o que tem a ver isso com a minha vida, né? Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E às vezes a gente quer fazer troca com Deus, não quer? Senhor, mas eu estou vindo aqui, eu vou vir a 38 cultos seguidos, Senhor, porque, Senhor, eu vou vir na oração, mas agora eu não falto mais nenhum culto, eu não falto mais nenhuma oração. Não é uma troca. Nós recebemos porque Jesus morre na cruz pela minha e pela sua vida. Quando nós viemos ao culto ou saímos de casa para estar sentado aqui, não é para pagar nada. É porque o amor de Deus transformou o meu e o seu coração a tal ponto que eu saio de casa como agradecimento a Deus. Não como motivo para pagar nada, porque eu não tenho condições de pagar a minha dívida. É nesse contexto que o texto está trazendo para a gente. A ideia das pessoas era entender justamente isso. Eu tenho uma dívida que não posso pagar. O Senhor perdoou todas as minhas dívidas. As minhas celas foram rasgadas. Eu tenho motivo para vir com o coração agradecido. É nesse contexto. Quando nós viemos ao culto, não é porque o pastor Gilmar falou que eu tenho que vir no culto. Não, é porque o pastor fulano de tal falou que eu tenho que estar aqui. Ou porque se eu não vier, puxa vida, vai chover gafanhoto em casa. Não é isso. Nós viemos ao culto, ou estamos aqui, de uma forma de agradecimento a Deus, porque eu não posso
pagar aquilo que Cristo fez na cruz por mim. A partir do momento que a gente entende isso, a gente entende a graça de Deus. Spurgeon é um teólogo muito famoso, e eu gosto muito de algumas frases dele, e tem uma dele, principalmente tem uma que fala assim, ó: o orgulho é o pecado que nos faz querer pagar por aquilo que já foi comprado por um preço infinito. De novo, o orgulho é o pecado que nos faz querer pagar por aquilo que já foi comprado por um preço infinito. Mais um, Efésios 2, 8, 9, vai dizer o seguinte, ó: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gente, quando a gente olha para o Evangelho, ele esfola a gente de verdade, para que a gente entenda o nosso lugar como cristão. A gente sai na rua todo pomposo, todo bonitão, fala assim: eu sou crente, né? Ó, vocês aí, né? Cara, a gente não tem nada de diferenciado, quem tem é Cristo. Nós somos reflexos da glória dele. Quem brilha é ele, não sou eu. Nós somos reflexos da glória de Deus. Tem mais uma frase que diz assim, ó: a salvação não é um prêmio para o homem que corre, mas o resgate para o homem que caiu. Essa frase falou muito comigo, porque, de novo, ó, a salvação não é um prêmio para o homem que corre, mas o resgate para o homem que caiu. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é porque eu mereço, é porque Cristo se entrega numa cruz para me dar direito e te dar direito a participar de uma salvação gloriosa. Gente, a partir do momento que a gente começa a entender que não sou eu, não é você, mas é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que me dá e te dá direito a um céu maravilhoso, do qual eu não tinha condição mínima, nada para pagar, nada. A gente vem num esforço danado e fala assim: não, agora eu vou vir todo domingo no culto de oração. Lá na nossa igreja lá tem culto de oração todo domingo de manhã. Aí o pessoal vai, você vê gente lá que você de vez em quando você dá uma olhadinha e fala assim: não está vindo aqui, está devendo alguma coisa, né? É uma brincadeira, não tem como pagar, tá? Não tem, você não faz de vez em quando assim, a gente critica o pessoal que vai a pé lá para Aparecido, lá. A gente fala um monte de coisa e às vezes a gente está fazendo troca com Deus, né? Só um exemplo, tem um amigo, é irmão, é crente também. Crente é irmão, muito irmão. Alguns dias atrás a gente saiu na igreja dele e ele foi lá e a gente foi comprar um bolo para comer, ele queria comprar um bolo. Aí a moça deu um bolo com cobertura, né? Aí ele falou assim: não, esse bolo eu não posso comer. Eu conheço ele e falei assim: você tá com alguma doença, né? Está com intolerância, alguma coisa que você não pode comer? Ele falou: não, Rafa, eu estou fazendo jejum. Eu falei: sim, a gente estava junto fazendo um tempão, né? Ele já tinha comido um monte de coisa. Eu falei: mas jejum do que, cara? Não, jejum de sobremesa. Eu falei: de sobremesa? Eu falei: cara, não entendi. Aí ele falou assim: esse bolo eu não posso comer, porque esse tem cobertura. Esse bolo do lado aqui, ele não tem cobertura, daí esse eu posso. Falei: não, Rafa, esse bolo com sobremesa é bolo esse bolo com cobertura é bolo de sobremesa. O bolo sem cobertura é bolo de café da tarde. Aí esse bolo eu posso comer, aquele lá não. Falei: você tá de sacanagem, né? Falei: você tá de brincadeira comigo, né? Não, é que eu tô fazendo jejum de sobremesa. Falei: cara, baseado em 2 Heresias 4:29, né? A gente brincou entre eles, não faz sentido. A gente faz barganha com Deus de coisa que não existe. Jejum é o quê? Ausência de comida, ausência de alimento, certo? O cara fazer jejum, ele é muito meu amigo. Não posso falar o nome dele, tá gravando e vai me perturbar depois. Cara, não faz sentido o que você está fazendo. Não tem, não dá. A gente faz as barganhas com Deus e fala assim: Senhor, aceita aí. Cara, não dá. Não tem condições. A gente usa esse tipo de argumento com Deus para falar assim: Senhor, eu estou fazendo, tá vendo? Sou queridão, tá dando certo. Quando não tá. Deus quer mais obediência do que esse sacrifício na nossa vida. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e acha assim: puxa vida, eu estou fazendo muito, né? Estou fazendo tanto. Morre na cruz lá então. Não dá, entendeu?
Dentro desse contexto, a gente olha para esse homem, a dívida dele não tinha condições de ser paga. Ele não entende o rei dando essa condição para ele. E ele sai na síndrome de eu me viro. Não, fica tranquilo, vai dar, mais algum tempo eu consigo pagar uma dívida que eu nunca vou pagar. A gente vive essa síndrome todo dia, achando que a gente paga a dívida com Deus, certo? Quando na realidade nós não pagamos. Nós vivemos da graça dele, porque ele nos escolheu mediante a sua vontade, para sermos participantes de um algo extraordinário, que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Gente, você consegue entender o tamanho disso? A gente vive um evangelho muito medíocre mesmo, achando assim que a gente está fazendo muito para Deus. Não está fazendo nada, bobão. Não está. Não está. A gente vive nessa sina, achando que a gente está fazendo muito, quando na realidade nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então, a primeira síndrome é a síndrome do eu me viro. Se livre dela, pelo amor de Deus. Você não se vira. Você é dependente de Deus. Nós somos, né? Cai para mim, bateu em mim primeiro, tá? Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu preciso ser. E você também. Porque só Ele pode limpar uma multidão de pecados e dar direito ao céu. Somente Ele. Vamos lá um pouquinho para frente. Então, só para a gente relembrar, todo mundo entendeu? Uma dívida de 10 mil talentos representava 200 mil anos. É uma hipérbole, é um dinheirão grandão, não dá para ser pago. É nesse contexto que Jesus está colocando para eles. Não tinha condição desse homem pagar a dívida dele. Sendo assim, a gente cai na segunda síndrome. É a síndrome do, eu coloquei aqui, a síndrome do domingo versus o cristão de segunda-feira. Puxa vida, não entendi, calma aí. Versículo 27 diz assim, ó, o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Gente, aquele homem, ele acabou de ser perdoado de uma dívida que não tinha condições nenhuma. A palavra que é usada ali para esse contexto, quando a gente olha no versículo 27, vai dizer que aquele homem ele teve compaixão do homem que estava lá. O Senhor, que é o dono, a compaixão que ele teve, a palavra utilizada no texto, é algo bem voltado, assim, ele teve misericórdia daquele cara, ele falou assim, puxa vida, realmente, não vou vender a família dele não, né? Não vou colocar na cadeia, cara, eu perdoo ele de verdade. A ideia foi que ele se moveu de compaixão, ele teve essa inclinação para falar para ele, fica tranquilo, é nesse contexto. Andando um pouquinho para frente, a palavra que é usada para perdão da dívida, o cancelou, é ponto final, no grego que está ali, acabou, assim, acabou a conversa. Está quitado, não vou voltar nesse assunto mais, ponto. É nessa condição que o caminhar está andando aqui, tá? Primeiro ele vai lá e fala para o cara assim, puxa, tenho compaixão de você. Depois ele foi lá e colocou um ponto final, acabou a dívida. A gente está indo para essa linha. O texto no versículo 28 vai dizer que aquele homem, ele saiu, e a ideia do texto, a palavra que é usada aqui para saiu, é justamente como se eu saísse do lugar que eu estou aqui e saísse na porta aqui, sabe? De frente, saiu de um ambiente para o outro. Não é assim, passados alguns dias, aquele homem andando na montanha, não é nesse contexto. É no contexto de imediato. Ele saiu da sala que ele estava, foi para o outro lado, foi para a parte de fora, e ali fora ele já encontrou o conservo dele. Não é um negócio de 3 meses depois, tá? É imediato, ele acabou de receber o perdão de uma dívida absurdamente grande, e ele sai ali sai para fora, é redundante, mas é fato, ele sai do ambiente que ele está, encontra o cara ali fora, o conservo dele, e já gruda ele para o pescoço. A expressão que é usada para esse momento, já viu nos desenhos que tem na televisão, quando o cara é grandão, ele pega a pessoa pelo pescocinho assim, e sai andando com ela assim? É nesse contexto que a palavra está dizendo. Ele juntou o cara para o pescoço e falou assim, paga o que você me deve. Gente, vamos lá. Na lição anterior, aqui na primeira parte do texto, a gente disse que a dívida dele era de 10 mil talentos, representavam 200 mil anos, certo? Esse outro cara devia para ele 100 dinheiros aqui. Cadê o texto? 100 denários. Representa 3 meses de serviço. 3 meses de serviço é algo amplamente pagável. Tudo bem? A dívida dele era muito tranquila. 3 meses de trabalho, acabou a conversa, segue a vida. Ele gruda aquele cara, esgana ele, leva lá e prende ele, fala, você vai ficar preso aí até a hora que você me pagar. Puxa vida, Rafael, o que tem a ver esse negócio do cristão de domingo com o cristão de segunda-feira? Tem muito a ver.
Às vezes a gente sai do culto aqui, recebe uma palavra abençoada, sai daqui transformado. A Bíblia falou comigo. E a hora que eu saio ali fora, eu encontro o irmãozinho e já pau nele, né? Eu saio aqui fora, ou sei lá, sua esposa fez uma coisa que você gostou, sai gritando com ela. Ou sai daqui, vai lá para sua casa, chega lá na sua casa, a conversa fica muito feia. Uma coisa é a gente erguer a mão aqui dentro, ouvir uma palavra e dar glória a Deus. Outra coisa é quando a gente está lá fora, ou amanhã cedo, na segunda, você vai chegar no seu serviço, aquela primeira pessoa que vai vir te encontrar é uma pessoa que você odeia. Como que vai ser o seu tratamento? A eficácia do culto de domingo é a medida pelo qual a sua paciência com as pessoas, é a medida da sua paciência com as pessoas na segunda-feira. Hoje, nós estamos aqui dentro da igreja, cheio de crentes que falam crentez. Aleluia, glória a Deus, irmão, graça e paz, amém. Amanhã você vai chegar no serviço, ou na escola, ou onde você estiver, e a pessoa não vai nem te dar um bom dia, vai falar assim, ô Zé Mané, entre outras coisas que você vai ouvir. Nem sempre são muito educadas, né? Qual vai ser o seu comportamento? A eficácia do seu culto de domingo é medida pela sua paciência com o próximo na segunda-feira. Porque aqui dentro é fácil ser cristão. É muito tranquilo. Tem um ou outro arranca-rabo de vez em quando, né? Tem umas briguinhas e tal, acontece. Lá na minha igreja só acontece, aqui não acontece, eu creio, né, irmão? Irmão, tá certo, aqui não tem, só lá. Só lá que tem. Mas a medida do seu culto de hoje, ela não é representada aqui dentro. É no quanto você foi transformado para transformar as vidas amanhã, lá onde você vai estar. Puxa vida, Rafael. Essa lição do texto é justamente isso. Lembra? O homem estava aqui, ele sai para o outro ambiente e ali fora ele já gruda o pescoço do cara. Ele acabou de receber uma dívida impagável. Você e eu recebemos o perdão de todos os nossos pecados. E por que a gente vira a cara para a pessoa lá de fora que também pecou com a gente? Puxa vida, dói no texto? Dói. A parábola é justamente para doer. O evangelho não é um mar de rosas e nem para te dar um ursinho de pelúcia e falar assim, viu, feliz. O evangelho é para confrontar e transformar a sua vida de verdade, e a minha vida também. Dói? A gente vai fazer errado? Com certeza. Com toda certeza. Mas tendo a clareza que o evangelho nos chama para ser transformado. 1 João vai dizer o seguinte, aquele que afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Todo mundo sabe o texto, né? E dá ruim para todo mundo, né? Dá. O evangelho precisa transformar a gente de uma forma muito clara. De novo, a eficácia do culto de domingo, ela não é medida pela quantidade de glória a Deus que eu dou aqui no culto. Ela não é medida pela minha vontade de chorar e vir aqui na frente, me derramar e pedir oração e ser transformado. Não é isso. É o quanto o meu e o seu coração são transformados para que amanhã, lá no meio da dificuldade, dos problemas, ou do deserto que está passando, ou da sua casa, você glorifique a Deus com a sua vida. Puxa vida, é muito difícil, Rafa, você não sabe como é que está na minha casa. Eu realmente não sei, e você também não sabe como é que está na minha. O Evangelho, ele tem o poder de transformar as nossas vidas, mediante a um coração que queira ser transformado. O texto vai deixar muito claro que aquele homem que recebeu o perdão de uma dívida impagável, ele não teve a capacidade de perdoar o conservo dele com uma dívida muito menor. A gente olha para o texto, lembra aquela história da trave do olho do teu irmão? Lembra aquilo lá? Te faz lembrar? Faz, porque é a mesma condição. Gente, se o Evangelho ele transformou a nossa vida a ponto de a gente perdoar, por que nós não perdoamos? De novo, a graça nos alcançou de maneira incrível. Tem um autor, que eu anotei uma frase, que ele diz o seguinte, que a graça, nós fomos perdoados escandalosamente. É muito grande o perdão que a gente recebeu. E a gente vive como se nós fôssemos a última bolachinha do pacote, né? Nossa, eu sou crente agora, aleluia, eu acredito, e o coitado do cara que está lá fora está se lascando. Quando o Evangelho precisa transformar a minha vida para que eu, através da transformação do Evangelho, consiga alcançar outras vidas, falando ou não. Quando alguém olhar para você, olha lá fora, puxa vida, aquele cara é crente.
ou aquele cara não é crente. Nem sempre eles vão dizer que é crente. Fala assim, você é meio diferente, né? Você não vai no meio da galera, não bebe, não fuma, tal. Já é um bom caminho, né? O evangelho precisa transformar vidas. A gente não pode viver uma condição achando que ser cristão é aqui. É aqui. Faz parte lá fora também. Amanhã no seu trabalho, amanhã onde você vai pôr o pé, na fila do banco, no caixa, no supermercado, seja lá onde você vai estar amanhã, eu não sei. Você vai estar. E lá você precisa ser um luzeiro como representante de Deus. Representante do Senhor aqui na terra. E é nesse contexto, mais para frente um pouquinho, a terceira síndrome que acontece no texto, a síndrome da injustiça, quando a ofensa do outro sempre é maior que a minha. Vamos lá, versículo 28, diz o seguinte: mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ele a agarrou para o pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Só para a gente relembrar, o rapaz devia 3 meses de trabalho. Quando a gente olha para o versículo 28 e 29, perdão, versículos 26 e 29, se você puder abrir comigo, por favor. A frase é como se fosse um déjà vu, já viu essa expressão? Quando a gente olha para o texto, é como se, imagina o Senhor que perdoou a primeira dívida, ele está de pé aqui e ele perdoa o cara. O devedor do versículo 26, ele vai usar o seguinte, ó, o servo se prostrou diante dele e disse, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Essa é a frase do versículo 26. No versículo 29, o conservo, o cara que ele encontrou lá fora, vai usar a expressão assim, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e pagarei você. No texto em português, as frases são diferentes. Uma está lá, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. No 29, tenha paciência comigo e pagarei a você. No original, no texto original, as frases são exatamente as mesmas. Não tem mudança na frase. A frase usada no versículo 26 e a frase usada no versículo 29 são exatamente as mesmas. É como se o servo do primeiro texto estivesse aqui e ele perdoou o cara. É como se ele estivesse vendo a cena com os olhos do Senhor que está perdoando. É nesse intuito. Ele ouviu a mesma frase. Ele foi lá e falou assim, fica tranquilo, por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar você. O conservo usa a mesma expressão e a resposta dele é não. Olha lá, o versículo 30, diz assim, ele, porém, não quis. Gente, ele não foi obrigado, ninguém disse nada, falou que ele não quis. Foi uma decisão exclusivamente dele. Você é responsável exatamente pelas suas decisões. E quais são as decisões que você está tomando na sua vida, todo dia? Às vezes as pessoas podem ser influenciadas ou não, marido e mulher, vai por aqui que é o melhor caminho, por lá, você tenta orientar e às vezes você ouve o conselho, você fica, melhor por aqui mesmo. Mas a Bíblia nos diz que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Você é responsável pelo seu coração. Um dia você ergueu a sua mão e aceitou Cristo como Salvador, dizendo assim, eu vou ser transformado pelo Evangelho. Um dia você falou assim, eu aceito Cristo como Salvador. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser diferente. Você disse, eu quero. E na hora que vem as dificuldades, os problemas da vida, mas o outro está fazendo assim, mas a condição do outro é pior que a minha, ou a condição do outro é melhor que a minha. O Evangelho é um confronto com o nosso eu. Esse homem, ele não quis perdoar. Ele decidiu não fazer. Você, como é que está tomando as decisões na sua vida? Quais são os caminhos que está andando? Quais são as etapas que você está escolhendo? Você já parou para pensar nas suas decisões? Já parou para pensar naquilo que o seu coração tem falado para você? O texto vai dizer que o nosso coração é enganoso. Isso é muito fato. O Evangelho transformou a sua vida? A Bíblia é o manual de instrução para as suas condições. A gente estava estudando, algumas semanas atrás, um texto que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, certo? E a gente olha e imagina que segundo o coração de Deus é um cara sem pecados, né? Não dá, olha para a vida de Davi, não é assim que está lá.
Puxa vida, o homem segundo o coração de Deus é um homem que foi retirado da terra, e não é o caso de Davi. Puxa vida, Davi era um homem que sabia quem era Deus, e ele reconhecia a Deus em tudo que ele fazia. Puxa vida, Rafael, mas ele fez um monte de coisa errada. Realmente, ele fez. A gente olha para o texto e tem mais citações sobre Davi na Bíblia do que sobre Abraão, por exemplo. Tem mais citações de Davi do que de José, por exemplo. E quando a gente olha para o texto, como que Davi, um homem cheio de problema, pode ser segundo o coração de Deus? Porque ele entendeu quem era Deus na vida dele. Ele entendeu que o Deus poderoso transforma esse coração aqui, que procede às fontes da vida, o que o texto vai dizer lá em Provérbios, se eu não me engano agora. Vai dizer justamente isso. Ele conseguiu compreender quem é você. Você já compreendeu quem é o seu Deus? Você já conseguiu compreender que esse Deus que chama você para ser segundo o coração dele, chama você para tomar decisões diferentes, baseadas e pautadas no evangelho dele? De novo, esse homem, ele viu a graça de Deus, ele foi perdoado, ele viu a condição da dívida dele, ele foi perdoado de uma dívida inimaginável, e mesmo assim ele não conseguiu perdoar o próximo. Você vai tomar as mesmas decisões desse homem hoje? Efésios 4:32 diz o seguinte, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. De novo, irmãos, não é sobre a quantidade de vezes que a gente perdoa, mas sim pelo entendimento do perdão que nós recebemos de Deus. Não é a quantidade de vezes que eu faço, mas a minha compreensão do tamanho da graça de Deus sobre a minha vida. E não só sobre a minha vida, sobre toda a humanidade, porque Ele oferece a todos os homens o perdão. E a última síndrome, para a gente terminar, está lá no versículo 34. É a síndrome do preço invisível de guardar mágoas. Versículo 34. Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Nessa época, antigamente, existia um grupo de pessoas que chamavam basanitais. Quem que eram esses homens? Eles eram os torturadores do texto. A ideia desses homens era transformar a vida do preso num inferno de verdade. Então eles ficavam o dia inteiro cutucando esse homem. A ideia dos basanitais eram pessoas que causavam dores físicas mesmo na pessoa. Cutucavam ele na cadeia lá para doer ele, até ele pagar a dívida. Então, a ideia era a expressão é infernizar mesmo, sabe? De fazer o cara infernizar ele preso e a família dele também, a ponto que ele pagasse a dívida mais rápido. Se fosse possível, você paga. A ideia nessa condição aqui, no versículo 34, é que levou ele lá e entregou ele para esse pessoal para que ele fosse torturado. Puxa vida, Rafael, mas eu não tenho nenhum torturador hoje que fica lá cutucando a minha vida. Não, fisicamente não. Mas quem são os torturadores de hoje? Insônia, gastrite nervosa, ansiedade, pensamentos de vingança, entre outras coisas, que a gente não enxerga fisicamente, mas que corroem o nosso coração todo dia, certo? Você já teve um problema com alguém ou alguma dificuldade na sua família que você não consegue dormir direito? E toda vez vai lá e volta aquele negócio na cabeça e você fala assim, puxa vida, não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Não tem um negocinho? Se eu não consigo, não dá. Eu chego naquele lugar, a pessoa está lá, dá aquele negócio na barriga assim, né? Queimação, né? Nossa, eu não consigo dormir quando eu penso nessas coisas. Já aconteceu com você? É esse tipo de torturador que o texto coloca. Esse tipo de torturador que vai ficar cutucando você. Efésios 4 vai dizer o seguinte, não deem lugar ao diabo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim, toda a malícia. Gente, não liberar perdão, ou não perdoar, é se tornar prisioneiro da sua própria dívida. Tem um autor que diz o seguinte, o perdão liberta o prisioneiro, e logo você descobre que o prisioneiro era você mesmo. O perdão não é para o próximo, é para você. Para que você tire as amarras do seu coração. Nesse texto, esse homem não perdoou, e por causa disso ele foi preso lá. Jesus termina essa lição dizendo o seguinte, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É assim que Jesus termina. É impositivo ali o final, mas é para que a pessoa fique refletindo.
Se você não tiver a capacidade de perdoar o próximo, vai acontecer a mesma coisa com você. Você vai ficar numa prisão para sempre. E a prisão é o seu próprio coração hoje. Puxa vida, o que está acontecendo dentro de mim? Eu não sei. E eu fiquei pensando bastante enquanto estava preparando a lição e pensando, e o texto está falando bastante comigo, e na hora, quando o pastor Gilmar mandou mensagem, foi esse texto que veio na minha cabeça. Eu não sei, de verdade, o que está acontecendo com você hoje. E não adianta eu saber também que eu não vou ajudar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece o seu coração, de forma profunda, da qual eu não passo nem perto. E se de alguma forma Ele está falando sobre perdão, ou sobre mais do que perdoar, é entender o quanto nós fomos perdoados, para que através desse entendimento sensacional, nós possamos perdoar outras pessoas. Nós tenhamos um coração transformado, um coração muito diferente. Eu não sei de verdade qual é o tipo de perdão que você está precisando liberar essa noite. Se é para um irmão que você conhece, que está vivo, se é para um parente distante que você não tem visto, se é um pai lá no passado que abusou da sua vida ou abusou de você, se é uma mãe que abusou de você no passado, se é um tio, se é um parente, eu não sei. De verdade, eu não faço ideia. Mas se essa palavra, ela está no texto bíblico, e se ela é uma lição que Jesus nos deu, ela é importante ser pensada e ser refletida, para que a gente saia dessa prisão, que é a falta de liberar perdão para alguém. De verdade, eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, mas Cristo conhece o seu coração. Ele esquadrinha o mais profundo, e Ele sabe que, de alguma forma, aí dentro, tem alguma coisa que precisa ser corrigida, dentro do meu e dentro do seu coração. Tem algo aí dentro, alguma dessas síndromes, a síndrome do eu me viro, a síndrome do cristão de domingo, cristão de segunda, a síndrome do que a ofensa do outro parece maior que a minha, e a última síndrome, que é a do invisível, de guardar mágoas de alguém. Síndromes corroem, destroem. Tem algo destruindo o seu coração nessa noite? Tem alguém que você precisa perdoar nessa noite? Tem alguma coisa aí dentro que precisa ser corrigida? Hoje é o dia aceitável do Senhor. Procure, faça uma ligação, não sei, manda um WhatsApp, mas de preferência, vá lá pessoalmente, se acerte, não deixa passar. Pode acontecer de você estar numa prisão hoje que você não quer sair mais. E foi esse homem que escolheu estar dentro da prisão, porque ele não perdoou a dívida. Foi ele que escolheu. A escolha é sua nessa noite. E mais uma vez o texto vai deixar para a gente refletir. Você já compreendeu o tamanho da graça que Deus nos deu? Já compreendeu? Se compreendeu, por que ela não está sendo passada? É simples assim. O Evangelho não é complexo. Tem as suas partes que precisam ser dedicadas, mas ele não é complexo. O Evangelho precisa ser entendido para que a minha vida seja diferente. O Evangelho precisa ser compreendido para que a minha e a sua vida possa ser transformada pela palavra de Deus. E quando a nossa mente muda, a nossa vida muda para a glória dele. Não fica mais fácil, não fica menos doloroso, mas com Cristo fica muito melhor. Para encerrar, Deus ele pode transformar a sua vida hoje. Eu não tenho uma frase que eu gostei muito. Não é fácil, não é simples, mas é transformador. Esse é o poder do Evangelho. Não vai parar de doer, Rafa? Não vai. Vou ficar menos triste? Talvez não. Mas vai ser libertador. Você vai poder erguer a mão e falar assim: Senhor, glórias eu te dou, porque eu entendi o tamanho do perdão que eu recebi, e por isso eu posso perdoar o próximo. Amém?